Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Estamos conversando a nossa live de quarta-feira com 20 minutos de atraso. Tivemos um contratempo aqui, mas abrimos aqui a live e a gente vai começar agora de 7h22 e vamos até aproximadamente umas 8h22, 8h30 por aí. Caríssimos amigos, caríssimas amigas, um grande prazer que abrimos mais uma live espiritual para analisarmos, para refletirmos sobre temas de cunho espiritual. Hoje nós temos como tema central o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Vamos tratar sobre esse tema hoje, certo? Essa live é uma reflexão sobre o céu, o inferno, o purgatório, segundo a visão espírita, e vamos fazer diante de uma homenagem ao aniversário de 156 anos da publicação do livro O Céu e o Inferno, ou também chamado esse livro A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi lançado no ano de 1865, no dia 1º de agosto. Por isso estamos nessa primeira semana de agosto fazendo uma homenagem ao livro O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. E vamos tratar sobre esse tema, o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Vamos trazer aqui alguns pontos importantes que são abordados nesse livro específicos, em algumas obras também que tratam sobre a visão do céu e o inferno segundo o Espiritismo. Você que já pode colocar o seu copinho com água aí, eu já coloquei o meu aqui. A gente vai fazer a prece daqui a um minutinho, certo? E vamos hoje tratar sobre esse tema. Você que queira colocar a sua opinião, aí pode ficar muito à vontade. O que é que você acha do tema de hoje? Iremos tratar sobre o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Qual a sua opinião sobre o céu e o inferno, na sua visão? A gente vai trazer um pouco da visão espírita, mas a sua visão, meu querido irmão, minha querida irmã. O que você pensa sobre este assunto? Ok? Vamos falar sobre isso, mas a gente vai fazer a nossa prece inicial daqui a pouquinho. Nossa prece inicial. Lembrando que nós temos um canal no YouTube chamado Humberto da Nóbrega Alves. Colocamos todas as nossas lives neste canal. Você pode ir lá, você pode acessar outras palestras, outras lives, assim como essa de hoje, que a gente vai também deixar disponibilizado. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, uma ótima noite e vamos começar desde já a nossa live de reflexão espiritual. Vamos abrir o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Deixa eu ver se já tem alguém por aí. Deixa eu dar uma olhadinha. Por enquanto não dá para ver, mas tem gente aí, já está entrando aí, ó, já tem 3 pessoas que já estão por aí. E você pode deixar já o seu comentário aí, meus amigos, minhas amigas. Edson Antônio Pacífico está por aí também, outros irmãos que vão entrando. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mas vamos, como nós sempre fazemos, todas as reuniões espíritas de uma forma geral, a gente começa com uma prece. Pega o seu copinho com água, coloque lá. Vamos levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Divino Mestre Jesus, de luz, de paz e de amor. Neste momento, vamos levar o pensamento a Ti. Que os mestres espirituais, nesse momento, possam vir ao nosso encontro, trazendo para o nosso ambiente familiar, para a nossa casa física e a nossa casa mental, especialmente, as luzes benfeitoras de luz, de paz e de amor. Neste momento, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, que os espíritos abençoados possam ir adentrando todos os cômodos da sua casa, trazendo muita energia positiva para você, para mim e para todas as pessoas que estão necessitando. Na noite de hoje, Jesus, pedimos o amparo da Virgem Mãe Santíssima, a rosa mística e divina de Nazaré. Pedimos o amparo dos irmãos abençoados.
de Deus, de Jesus, que venha ao encontro de cada um de nós. Mestre e amigo Jesus, que as luzes espirituais nesse momento se façam presentes. Que as luzes divinas caiam sobre cada um de nós. Que essas benesses espirituais, em forma de medicamentos iluminados, abençoe a cada um de nós. Que as luzes possam se fazer presentes na nossa vida, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs, retornando aqui. O pessoal que queira botar o seu comentário aí pode ficar à vontade. Hoje vamos tratar sobre esse tema muito importante, que é o céu e o inferno segundo o Espiritismo. Essa reflexão tem como base, essa semana, no dia 1º do 8, foi aniversário da obra O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, obra codificada por Allan Kardec, que foi no dia 1º do 8 de 1865, certo? Passada essa obra para a humanidade. O Céu e o Inferno, ou também chamada Justiça Divina segundo o Espiritismo, em língua francesa, Le Ciel et l'Enfer, que é um livro espírita francês, da codificação de Allan Kardec, que foi publicado na cidade de Paris, no dia 1º de agosto de 1865. É uma das grandes obras básicas do Espiritismo, que eu indico também para aquela pessoa que está querendo compreender um pouco mais sobre esses paradigmas do céu, inferno, purgatório, justiça divina. É um livro muito bacana que eu recomendo. Já li esse livro várias vezes, umas 10 vezes por aí, quase 10 vezes já li esse livro. Mas cada vez que eu leio, coisas novas vêm para a gente aprender mais. Ok? E a gente vai fazer hoje uma homenagem a esse livro, trazendo um pouco da concepção do céu e inferno, que está nesse livro. O céu e o inferno coloca ao alcance de todos os conhecimentos do mecanismo pelo qual se processa a justiça divina. Nós acreditamos em Deus, somos deístas e acreditamos na justiça divina. E para isso a gente tem esse conceito de céu e inferno muito importante, que deve se encaixar dentro desse conceito também de justiça divina. E esse conceito de justiça divina precisa estar em concordância com outro princípio evangélico que Jesus nos colocou, que a cada um segundo as suas obras. E para a gente ter um entendimento maior, aquela pessoa que já leu, aquela pessoa que não leu também, a gente vai inicialmente começar falando sobre o livro Céu e Inferno segundo o Espiritismo. Para você que já leu, para a gente relembrar, e para você que não leu, para instigar a sua curiosidade, certo? Esse livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte, do Céu e Inferno segundo o Espiritismo, ele realiza um exame crítico, procurando apontar algumas contradições filosóficas, que o Espiritismo tem a tríade filosófica também, nesse contexto de ciência, filosofia e religião, e traz nesse livro as contradições filosóficas, as incoerências, com o conhecimento científico já superáveis. Segundo ele, mediante o paradigma que nós costumamos chamar paradigma espírita da fé raciocinada. A fé do espírita é uma fé raciocinada, é uma fé que ela vai além da questão da crença cega, da crença do que não vê. É uma crença que ele dialoga com a filosofia, com a dialética. Isso é muito importante. O Espiritismo traz essa fé raciocinada, que é a fé do pensamento, da lógica. Nesse capítulo são expostos vários assuntos. Olha só que coisa interessante. Na primeira parte você vai encontrar os espíritos falando sobre as causas do temor da morte. Por que as pessoas têm medo da morte? Muita gente fica paralisado diante da situação da morte. Aí vai também expor nessa primeira parte porque os espíritos não temem a morte. Aí aqui eu digo assim, nem todos, né? Mas os espíritas têm o conhecimento da morte. Mas ele fala que os espíritas, a partir desses conhecimentos que já têm, eles muitas vezes têm um conhecimento de algumas coisas que outras pessoas não têm. E que
é importante pensar que não precisa ter medo da morte, não só o espírita, como todo mundo. Mas nesse livro fala sobre o céu, fala sobre o inferno, sabe? Fala também sobre o inferno cristão, que é imitado do inferno pagão. Os limbos também falam nesse livro, na parte inicial. Ele fala sobre o purgatório, o conceito de purgatório. Ele fala sobre outra coisa importante, que é a doutrina das penas eternas, ou seja, a gente eternamente ficar no céu ou no inferno, sofrendo ou num estado de regozijo espiritual. Vai falar sobre o Código Penal de Vida Futura, que é muito importante a gente conhecer. Vai falar sobre os anjos, segundo a igreja e também segundo o espiritismo. Quando nós falamos igreja aqui, principalmente sobre o conceito da igreja católica, que na época era muito forte na França, e os espíritos eles trouxeram uma visão desse sentido. Na primeira parte desse livro, O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, aborda outros pontos relacionados com a origem da crença nos demônios, como eu falei. Ele fala em anjos, fala em demônios. Segundo a igreja, segundo o Espiritismo, fala sobre a intervenção desses, entre aspas, demônios nas modernas manifestações, principalmente as manifestações espirituais. E fala também, nessa primeira parte, sobre a proibição de invocar os mortos. Será que é proibido se invocar os mortos? Nesse livro fala sobre isso. A partir disso, você vai ter, nessa primeira parte do livro, tudo isso. Ou seja, é um livro muito bom, um livro que traz muito conhecimento espiritual. Estou falando aqui só da primeira parte do livro Céu e Inferno. Na segunda parte, a gente vai ter também outros conhecimentos fantásticos. É por isso que eu indico muito a leitura desse livro, Céu e Inferno, que está fazendo 156 anos esse ano de lançamento do livro. Vamos para a segunda parte. A segunda parte do livro, O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, ele consta de uma coisa muito interessante, que são os diálogos. Dezenas desses diálogos que foram estabelecidos entre Allan Kardec e diversos espíritos. Conversa de Kardec com os espíritos através dos médiuns, nos quais, no livro, são narrados muitas impressões que esses espíritos trazem do além-túmulo. O Allan Kardec usava muito na época a palavra além-túmulo, né? Esse termo é muito comum para a época de Kardec. E também de como se deu o processo de desencarne para pessoas que estão lá sendo citadas, para os espíritos de diferentes tipos de caráter. Ou seja, a importância dessa pessoa, como viveu aqui e como ela desencarnou e foi para o plano espiritual. Dezenas de relatos você vai ter nessa segunda parte do livro Céu e Inferno. Nessa segunda parte também do livro Céu e Inferno, é dedicado a uma coisa muito importante, que é sobre o pensamento, que tanto falamos na doutrina espírita, que eu mesmo costumo fazer várias palestras sobre a questão do pensamento, o poder do pensamento, o pensamento positivo, o pensamento negativo. Nesse livro, na segunda parte, dedicada a essa parte. Kardec reuniu várias dissertações de casos reais, a fim de demonstrar a situação da alma durante e após a morte, que nós chamamos de morte física, proporcionando assim aos leitores, de uma forma geral, amplas condições para que possa compreender uma coisa importante, que é a lei de ação e reação, ou de causa e efeito, a partir desses diferentes tipos de caráter das pessoas que viveram aqui, e mostra isso. E mostra também a questão da relação da lei de causa e efeito com o equilíbrio com as leis divinas, ou com as leis morais, que vocês vão encontrar também em outro livro, que é o livro dos Espíritos, que foi o primeiro codificado por Allan Kardec, né? Consta também nessa parte narrações de espíritos das mais diversas ordens: espíritos felizes, espíritos infelizes, espíritos em condições medianas, que não estão tão felizes ou infelizes. Vamos ver também relatos de espíritos sofredores, é muito importante isso, de espíritos suicidas, de espíritos criminosos, de espíritos endurecidos. E eu recomendo, principalmente para aquela pessoa que trabalha com doutrinação dos espíritos, ler
essa segunda parte aqui, porque vai ser bastante útil no trabalho de doutrinação dos espíritos, porque vai ser relatos que são dados pelos espíritos de situações que ocorreram no plano espiritual, que é muito comum também ocorrer hoje em dia, esses mesmos relatos. Eita, olha quem está aqui hoje. Quem está aqui hoje é Morgana. Deu uma saidinha, minha gata mística. Ou seja, na segunda parte, um monte de coisa interessante. Ou seja, gente, leiam esse livro, que é um livro muito bacana. Esse livro, O Céu e o Inferno, também o livro dos Espíritos. Deixa eu ver se... Quem está aqui hoje? Quem está aqui hoje? Ela é mais diferente de Mel, né? Aqui. Menina, esses animais gostam de uma live. Vai lá. Vamos lá, gente. Só uma pausazinha para os animais que chegam por aqui. Temos dois aqui. Mel, a cachorrinha, e a minha gata mística, Morgana. Vamos lá. Ou seja, leiam esse livro, é um livro bastante interessante para quem quer conhecer um pouco mais sobre o céu e o inferno, sobre todos esses conceitos que a gente colocou aqui. Olha só, Estrela Guia está dando boa noite dela, uma boa noite, minha amiga Estrela Guia. Prazer você estar aí. Você pode colocar sua opinião, certo? Sobre o tema. Hoje estamos falando sobre o céu e o inferno, em homenagem ao livro, que está fazendo 156 anos esse ano. Mas olha só, tanto o livro O Céu e o Inferno, como o livro dos Espíritos, eles batem em um ponto muito importante para aquela pessoa que tem conhecimento espiritual, que é a lei do progresso, que a gente vai começar a nossa reflexão do céu e do inferno pela lei do progresso, né? A lei do progresso é uma das leis mais sublimes do universo. A lei do progresso, ela mostra o avanço nas áreas mais diversas, desde as áreas tecnológicas, da ciência, do espírito. E a lei do progresso está dentro da religião, a lei do progresso está dentro do pensamento religioso, está na ciência, está em tudo. Na publicação O Céu e o Inferno, ele fala bastante sobre a lei do progresso espiritual, que é muito importante, que tem a ver também com essa linha do progresso, de uma forma geral da lei, que o progresso que nós costumamos dizer, que é o progresso material e espiritual. No livro O Céu e o Inferno fala muito sobre o progresso dos espíritos. A partir disso, nós vamos começar, desde já, a falar um pouco sobre a visão das religiões tradicionais sobre o céu e o inferno, e também a visão do espiritismo. Vamos começar por uma coisa importante. Na codificação espírita, nos é mostrado que antes de qualquer tipo de reflexão espiritual, nós precisamos compreender que nós somos espíritos. E isso tem muita gente que não compreende. Acha que nós somos apenas uma matéria, que é uma matéria que se acaba e pronto. Não, mas nós somos espíritos, espíritos eternos. Resta-nos saber como nós estamos vivendo essa eternidade. Para o espiritismo, desde o momento de criação, nós estamos evoluindo, nós estamos progredindo. A cada nascimento, a gente tem uma oportunidade de progresso. E a cada encarnação, a vida na Terra, nós vamos passar por situações de aprendizagem as mais diversas. Vamos passar também pelo momento da morte, como nós costumamos sempre dizer. Não tem nenhuma criatura aqui na Terra que não passe por essa experiência da morte, que precisa vivenciar a morte. E o livro O Céu e o Inferno, ele fala muito sobre a questão da morte, a partir do momento que vai trazer essa concepção das leis do espírito, vai falar sobre a questão do céu e do inferno, para onde esse espírito vai, depois que desencarna, uma vez que nós começamos a observar que existe, segundo as teologias, de uma forma geral, depois da morte física, a análise da vida terrestre através do julgamento. E o julgamento, a gente costuma dizer que a gente faz, não vai ser Deus que vai estar nos julgando, mas nós é que vamos estar nos julgando, é o auto-julgamento. Esse auto-julgamento, logicamente, vai estar sendo acompanhado pela espiritualidade. E nós costumamos dizer que esse julgamento, quem faz é a nossa própria consciência, quem julga não é Deus, quem julga somos nós mesmos, se nós formos uma pessoa boa e uma pessoa não tão boa. Aí vamos observar aqui, ó. Tem uma opinião de Estrela Guia que ele está colocando aí. Vou botar já Estrela, sua opinião, só para encerrar esse meu raciocínio aqui. Quando a pessoa morre, no geral a gente observa, se a pessoa foi boa,
No geral, as religiões tradicionais falam o quê? A gente vai para o céu. Se não for boa, vai para o inferno. Ainda tem, diante da doutrina católica, um meio termo, que é o purgatório, que é, se ela for um pouco bom, um pouco ruim, aí vai para o purgatório. Mas, para os evangélicos, o céu é o inferno. Não existe o purgatório, não. Aí, olha só, isso é o que acontece no geral. No geral, acontece dessa forma. As religiões tradicionais têm isso. Estrela Guia está colocando uma opinião aí. O céu eu considero pelas ações e a amabilidade que fazemos aqui no plano terrestre. Quanto à visão do inferno, considero dentro do conceito espiritual as pessoas com uma vida de maldade, sem caráter, enfim, precisa de uma reeducação espiritual. Justamente, Estrela Guia, o que eu falei agora, a pessoa, quem vai fazer o julgamento é ela mesma, diante dessas condições que você coloca aí, de céu e inferno. A gente costuma até dizer que o céu e o inferno está dentro de nós, não é exterior, mas o céu e o inferno é interior, um estado de consciência. Mas as obras espíritas falam de planos espirituais também. Mas olha só, as religiões tradicionais trazem mais esse contexto, né? De se você for uma pessoa boa, vai para um canto bom, se for ruim, vai para um canto ruim, que é o inferno. Ou meio termo, purgatório. Certo? Agora, olha só, isso são as religiões tradicionais, principalmente a católica, os católicos e os evangélicos. Existem outras religiões reencarnacionistas que não pensam dessa forma. O espiritismo não pensa dessa forma. O espiritismo, depois que você desencarna, vai para planos ou níveis espirituais. As obras de Chico Xavier falam muito sobre isso, uma obra muito importante, que foi o livro Nosso Lar, mostra o conceito de cidades espirituais. As cidades espirituais, elas entram dentro dos conceitos de planos espirituais. Os espíritos, de uma forma geral, eles não ficam presos, circunscritos em regiões eternamente, mas eles transitam entre planos espirituais, entre cidades espirituais, entre locais, dependendo do seu estado de evolução espiritual. Espíritos assim como, por exemplo, Jesus, são espíritos que estão em colônias, em cidades espirituais elevadíssimas. E espíritos mais atrasados estão em colônias ou locais espirituais menos evoluídos. Nos umbrais, por exemplo, no livro Nosso Lar traz esse conceito, mas que não vão ficar presos lá. Vai depender da própria pessoa querer sair daquele plano, daquele estado de energia espiritual, certo? E dentro desse conceito, as religiões tradicionais, eles têm vários desafios para concluir essa visão tradicionalista dentro dessa forma. Uma forma que muitas vezes é até um pouco cruel para algumas pessoas. Imagine só, você pai, você mãe, se você dentro da visão tradicional, você ter céu e inferno mesmo, aí você pega um pai, uma mãe que é uma pessoa boa, mas tem um filho que não foi tão bom, aí desencarnou. Aí vai o pai e a mãe para um canto bom e o filho para um canto ruim. Imagine só o sofrimento desse pai num canto bom. Será que realmente esse pai e essa mãe vai estar feliz em ver o filho estar num local eternamente de sofrimento? Eu tenho certeza que não. Tenho certeza que não. É por isso que o espiritismo não vai dentro dessa linha. E existem vários desafios dentro dessa visão tradicionalista, que a gente vai começar a falar um pouco sobre ele. E sobre estes desafios, para analisarmos os desafios da visão tradicionalista sobre céu e inferno, é preciso primeiro a gente já começar a analisar os atributos de Deus, né? Se Deus é amor infinito, se Deus é bondade, se Deus é justiça infinita, se Deus é perfeito, se Deus é criador de todos os espíritos, se Deus é sabedor de todas as coisas em todos os tempos, se Deus ele conhece o destino e o funcionamento de todo o universo, que é regido pela vontade e pelo amor, como é que se ajusta esse conceito de Deus bondade com o conceito de sofrimento eterno? Não bate. O Espiritismo fala sobre isso, considerando que esses atributos divinos são verdadeiros, que eu acredito que sim, que Deus é tudo isso, e são realmente aceitos por todas as religiões, cabem algumas interrogações. O Espiritismo ele é interessante porque ele nos possibilita interrogar. A filosofia, a dialética, a análise
certo? Vai alguns questionamentos sobre isso, que a gente colocou, se Deus é bondade, se Deus é tudo isso, a justiça divina entra dentro desse conceito através de algumas indagações que a gente vai ver. Por exemplo, primeira indagação, ao criar o espírito, Deus já não saberia o seu destino final, ou seja, ao criar o espírito, Deus já saberia, porque ele sabe de tudo, que aquela criatura vai para o céu e o inferno. Aí a espiritualidade diz, claro que sim, pois Deus tem a onisciência. Mas onde é que está a justiça divina, se Deus sabe que aquela pessoa já vai ser condenada a um céu ou a um inferno? Se ele já sabe. Mesmo com o conceito de livre-arbítrio, né? Mas é o primeiro questionamento que a gente precisa pensar. Se Deus é onisciente, ele já sabe que você é uma pessoa boa e vai para o céu. Ele já sabe que você é uma pessoa ruim e vai para o inferno. Mesmo com livre-arbítrio. Segundo questionamento. Se Deus já sabia o destino de um espírito ao criar, ele sabe. Por que cria espíritos destinados ao inferno, ao sofrimento eterno? Se Deus criasse espíritos destinados eternamente ao sofrimento e à dor, que é o inferno, isso estaria em desacordo com a infinita bondade, justiça e amor de Deus. Olha só que coisa interessante. Já começa a gente a rever os conceitos de céu e inferno dentro da questão da justiça divina, que o próprio livro ele fala sobre isso, a justiça divina. Ele vai em cima dos atributos de Deus para explicar que não existe esse céu e inferno eterno. Terceiro questionamento. No inferno tradicional, temos a figura de um demônio, de um diabo, de um Satã, de um Beelzebub, de um anjo decaído, como muitos falam, de um guardião eterno do mal, príncipe das trevas, que é encarregado esse ser de punir os pecadores numa coisa que nós chamamos, ou que as pessoas chamam de fogo do inferno. Isso é coerente com os atributos de Deus? É outra pergunta. Se tem esse diabo, se tem esse príncipe das trevas, como é que esse príncipe das trevas tem poder para estar digladiando-se com Deus que é superior, que é o ser criador de tudo e de todos? Evidentemente que não, isso é um conceito equivocado. Se o demônio, o espiritismo não acredita em demônio, o espiritismo acredita sim em espíritos assim, trevosos, inferiores, que vão se aperfeiçoando para sair daquela condição de trevas espirituais. Mas se o demônio existisse, seria a criação de Deus, mesmo dizendo que ele caiu, que Deus criou, mas ele caiu, mas não bate as informações, certo? Diante desses atributos de Deus, de uma forma geral. Se Deus tivesse criado o demônio, teria criado um filho destinado ao sofrimento e ao mal eterno, a viver nas trevas eternas. Ele não faria isso. Deus não faria isso. Se for verdadeiro que o demônio era um anjo rebelado, Deus, então, teria falhado ao criar os anjos. E com isso não seria perfeito. E sem perfeição, Deus não existia. Olha só que argumento fantástico esse aqui. Para demonstrar que o diabo não existe. Se Deus é perfeito, por que ele ia criar um anjo, que esse anjo iria cair, se Deus é perfeito? Então Deus teria falhado. Então Deus não seria Deus. Não seria Deus, porque Deus não falha. Deus não falha. Quarto questionamento. Isso é só para a gente ir pensando, pessoal. No céu, a gente falou no inferno, no céu ou paraíso tradicional, existe a figura dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins e de outras pleiades de anjos. Esses seres foram criados por Deus para trabalhar ao seu lado e para ajudar os homens. Isso está em acordo com os atributos de Deus? Criou seres que não precisam evoluir, que já nasceram perfeitos. Não, a gente sabe que está em desacordo com a lei de Deus, porque a lei de Deus é a lei do progresso, lei de evolução. Claro que não. Se Deus tivesse criado também os anjos, criou, pelo contrário, o Espiritismo fala, espíritos simples, sem conhecimento, não criou anjo, não criou demônio, criou espíritos simples, para chegar à condição de angelitude. Deus sim, criou espíritos destinados à perfeição, e não às trevas eternas. E Deus não criou anjo, Deus criou espíritos que estão evoluindo até hoje. Ele não criou seres
diferenciados de seres humanos, porque senão eles estariam cometendo injustiça, teriam criado seres privilegiados. Deus não privilegia. Deus, ele dá oportunidade de evolução para todos. E nesse sentido, ele estaria dando a anjo um merecimento maior, um título, uma incumbência maior. Ele teria criado espíritos em subclasses, em classes, espíritos que não sofreriam nada, não teriam nenhuma dor. Isso está em total desacordo com os atributos de Deus e com as leis de Deus, que Deus não tem privilegiados. Deus, ele dá oportunidade a todos. São somente 4 questionamentos que a gente faz a partir da obra O Céu e o Inferno e das obras espíritas, para a gente pensar. Aí vocês poderiam dizer, mas Humberto, você acredita realmente que isso é verdade? Não sei se é verdade. Não sei se é verdade, mas tem lógica para a gente pensar. Estamos aqui apenas para refletir. Em tudo isso que a gente falou, a primeira coisa é, será que Deus realmente está sendo justo se criasse seres privilegiados ou seres não privilegiados? É lógico que não. É nesse sentido, é por isso que o Espiritismo fala, Deus não criou anjos e nem demônios. Anjos e demônios, eles são, na verdade, espíritos em processo de evolução. Os anjos, sim, é a destinação de todo espírito, certo? Para chegar à perfectibilidade. E os demônios, na verdade, são espíritos que não foram decaídos, mas são espíritos sem conhecimento espiritual, que estão nas trevas espirituais ainda, mas que têm a oportunidade de evoluir espiritualmente, certo? Aí vamos para o conceito céu, o inferno e o purgatório. Vamos começar pelo céu. Tudo isso aqui que eu estou falando, vocês vão encontrar nessa obra que está fazendo aniversário essa semana, de 156 anos, Céu e Inferno, segundo o Espiritismo. Vamos começar pelo céu. O céu, na teologia cristã, é uma região de glória eterna. Nesse livro, nas obras espíritas, nos é falado que existem 3 céus. O primeiro céu, que é a região do ar, que está acima do ar, né, acima das nuvens, no plano sideral. O segundo, espaço em que se movem os astros. E o terceiro céu é a morada de Deus e de seus eleitos, além da região dos astros. O céu e o inferno, aqui nessa concepção da teologia cristã, ele é circunscrito, além daqui da terra. Não está aqui na terra o céu. A ciência fala que, pela lógica e observação, podemos observar que o céu foi deslocado. A região das estrelas, que não tem limite, né? A ciência já fala que esse céu está em processo de evolução. A cosmologia fala sobre isso, né? A ciência fala sobre isso. No Livro dos Espíritos, na questão 1016, faz uma pergunta: qual o sentido que se deve entender da palavra céu? E os espíritos respondem para Allan Kardec o seguinte: o céu é o espaço sideral, dentro do conceito mais comum que se conhece, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores em que os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem as tribulações da vida material, nem as angústias inerentes às suas inferioridades. São os vários planos e as várias casas que são colocadas pelo próprio Jesus. Há várias moradas na casa do meu Pai, certo? E a gente tem isso. Tem vários conceitos do céu, segundo a espiritualidade maior. A Andréia está entrando aí, uma boa noite para a Andréia. Boa noite, Andréia, tudo na paz, minha amiga? Tudo na paz, né? Agora vamos para o segundo conceito, o inferno. Em Mateus, capítulo 7, versículo 11, a gente vai encontrar umas premissas que Mateus diz assim. Eu vou citar para vocês aqui. Ipsis literis. Ou qual de vós, porventura, é o homem, se o seu filho lhe pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou porventura lhe pedir um peixe e lhe dará uma serpente? Pois se vós outros, sendo maus, sabeis dar boas dádivas a seus filhos, quanto mais Deus, nosso Pai, que está nos céus, dará boas dádivas aos que pedirem. Ou seja, a gente vai começar a observar, dentro do conceito do inferno, que Deus não daria um inferno para a gente. Vamos entender que há uma ideia sobre esse céu e sobre esse inferno que a gente está colocando aqui, que são muito antigas. A antiga ideia do inferno cristão se origina das concepções pagãs. Esse inferno que nós conhecemos hoje vem do paganismo.
sobre as penas e os gozos eternos. André está dando aí o boa noite, está dizendo tudo na santa paz, tudo na santa paz. Essa ideia de céu e inferno cristão se origina do paganismo, sim. É preciso a gente dar uma estudada. Se a gente for atrás, a gente vai observar que no cristianismo existem diversas concepções a respeito do inferno. Concepções que de diferentes seitas, diferentes correntes cristãs também, a gente vai ter dentro. A ideia de que o inferno é um lugar de condenação eterna é a mais comum, tal como se apresenta hoje para diversas correntes cristãs. Nem sempre foi e ainda não é consenso entre os cristãos esse conceito de condenação eterna. Uma grande parte das pessoas pensam assim. Nos primeiros séculos do cristianismo, houve quem defendesse que a permanência da alma no inferno era temporária. Olha só, no início não se pensava nessa condenação eterna. Os primeiros cristãos acreditavam sim no inferno temporário, é tanto que apareceu o conceito de purgatório. Uma vez que no inferno significa a palavra sepultura, de onde, segundo os evangelhos, a pessoa pode sair quando da ressurreição. Isso os primeiros cristãos pensavam isso. Essa ideia é defendida hoje ainda por várias correntes cristãs. E é preciso a gente analisar. Allan Kardec, ele traz uma mensagem de 1860 de São Tomás de Aquino, que fala sobre o céu e o inferno. Uma mensagem bem interessante que diz assim, olha, se tinhas o tonel de Donais, a roda de Ixion, o rochedo de Sísifo, eram estes suplícios individuais. Os cristãos, ao contrário, têm para todos, sem distinção, as caldeiras ferventes cujos tampos, aliás, os anjos levantam para ver as contorções do supliciado. E Deus, sem piedade, ouve-lhes os gemidos por toda a eternidade. Jamais os pagãos descreveram os habitantes dos campos elíseos, deleitando a vista dos suplícios dos tártaros. É uma mensagem de São Tomás de Aquino que fala sobre esses conceitos de inferno, de tantas coisas tenebrosas que existiam, né? No livro dos Espíritos, na questão 1014, há uma pergunta que é feita sobre esse ponto que diz o seguinte: como se explica que espíritos cuja superioridade se refere na linguagem de que usam, que tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do céu, do inferno e do purgatório, de conformidade com as ideias correntes? Aí os espíritos dizem simplesmente o seguinte: é que falam uma linguagem que possa ser compreendida pelas pessoas que interrogam, para que seja compreendida. Aí falam daquela forma, para que tenha um entendimento maior. Quando estas se mostram imbuídas de certas ideias, eles evitam chocá-las. É por isso que não traz conhecimento para chocar, mas aos poucos eles trazem esse conhecimento, para não chocar muito bruscamente, a fim de que eles não firam as convicções. Se um espírito dissesse a um muçulmano, por exemplo, sem preocupações oratórias, que Maomé não foi profeta, seria muito mal acolhida. É por isso que a espiritualidade tem muito cuidado quando vai dizer, quando vai falar determinadas mensagens. E o purgatório? O purgatório, o conceito de purgatório, foi admitido pela igreja aproximadamente no ano de 593. O purgatório tem um sentido de detenção temporária, que os primeiros cristãos pensavam dessa forma. Está logo aí no início, nessa relação com as penas eternas. Sem o purgatório, existiria duas alternativas: ou a felicidade suprema ou o suplício supremo. O purgatório é esse meio termo, essa detenção temporária, que a pessoa pode mudar e seguir para um ou seguir para outro, que é um conceito muito complexo. É incontestavelmente, nós podemos dizer, um dogma mais racional. O purgatório é até muito mais racional do que o céu e o inferno eterno, do que essa visão de penas eternas ou gozos eternos. É incontestavelmente um dogma muito mais racional e mais conforme a justiça diz. O purgatório é muito mais conforme, porque dá a possibilidade de você ter uma reorientação espiritual, porque estabelece penas menos rigorosas, penas resgatáveis para as faltas de gravidade mediana, se a pessoa também não foi assim tão ruim, né? Jamais foram determinados e definidos claramente o lugar do purgatório. Você não vai encontrar na Bíblia o lugar do purgatório e a natureza das penas sofridas aí.
A gente costuma até dizer no Espiritismo que esse purgatório que a gente fala aqui é muito parecido com o conceito de umbral que a gente vê nas obras de Chico Xavier, que são essas regiões intermediárias, e que são regiões que as penas, que são regiões de sofrimento que estão lá, mas que não vão ficar lá eternamente nessas regiões. O purgatório, a gente pode até entender que tem uma aproximação com o conceito espírita de umbral. A nova revelação, ela está reservada ao preenchimento dessa lacuna que a gente traz aqui, desses conhecimentos da justiça divina, de conhecimento de purgatório, de céu, inferno, né? E traz um pouco uma explicação sobre isso, sobre as causas das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos justiça, ou seja, para o Espiritismo só existe justiça de acordo com o princípio da reencarnação, de você não estar eternamente neste sofrimento, ou você não ser uma criatura assim, que foi criada para viver uma felicidade eterna, que está em desacordo com as leis de Deus. Nesse sentido, meus irmãos, o erro da concepção do inferno gerou também a ideia do purgatório. Pelo menos o purgatório teve uma amenização disso, determinando a reformulação da teologia cristã e a tentativa, porque o purgatório é sim a tentativa de volta a esse cristianismo primitivo, que preparou com a reforma protestante, o caminho do espiritismo, que veio mais à frente trazer esses novos conceitos. E a gente pode dizer que a reencarnação em mundos de provas, de expiação, como por exemplo a Terra, funciona justamente como esse purgatório, como essa purgação. A Terra é esse purgatório, essa região transitória. Tem um planeta de que espíritos ainda estão em sofrimento, que estão precisando depurar suas imperfeições, desculpe. Allan Kardec diz até assim que o purgatório não é uma ideia vaga, não é uma ideia incerta, tem uma certa lógica dentro desse entendimento maior que o Espiritismo traz mais à frente. E ele se encontra nas regiões inferiores, nos umbrais, de uma forma geral, que o Espiritismo fala, e que mais claramente quem fala sobre esse conceito de umbral é o nosso irmão Chico Xavier, né? É muito interessante a gente ter este conhecimento. E uma coisa que o Espiritismo traz diante de tudo isso é a visão espírita de vida futura, que é uma das partes mais importantes do Evangelho do Cristo de Deus. Muito importante a gente analisar esse ponto. Aí a gente vai analisar, meus irmãos, a criação do princípio inteligente, a criação do Espírito. Dentro desse conceito, o que é que o Espiritismo ele traz de novo? Ele mostra que Deus ele cria um princípio inteligente, simples, sem muito conhecimento, e esse Espírito vai evoluindo esse princípio inteligente que entra dentro dessa vida de relação na Terra, em outros planos, em outros planetas também. Esses espíritos, ele passa a determinados momentos pela morte do corpo físico, entendendo essa morte como uma transformação, essa passagem, ele volta para o plano espiritual. Todos os espíritos passam por isso, né? E esses espíritos, segundo o Espiritismo, necessita de um novo ciclo de aprendizagem na matéria densa e quando vai evoluindo nas matérias mais sutilizadas, que vai evoluindo e continua essa evolução de plano em plano, de vida em vida, nessa construção que nós chamamos construção eterna do conhecimento, da felicidade, auxiliando sim a Deus. O Espiritismo, ele fala que todos nós somos co-criadores. Nós somos espíritos, co-criadores de Deus. Estamos aqui como homens e como mulheres, passando por todo esse processo de ajuste energético e evoluindo, progredindo. No livro O Céu e o Inferno fala sobre tudo isso. E a gente vai ver que trazemos dentro de nós mesmos o nosso céu, como a Estrela Guia falou aí, trazemos o nosso céu, trazemos o nosso inferno, e encontramos o nosso purgatório nessa encarnação, em todas as vidas corpóreas ou físicas. E esse conceito aqui vocês vão encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 1017, que fala sobre isso. Ou seja, meus irmãos, o livro O Céu e o Inferno traz
todos esses conceitos que a gente falou aqui. Em um outro momento, a gente vai falar aqui sobre os anjos, sobre os demônios. Hoje, a gente está trazendo aqui, na noite de hoje, mas essa reflexão sobre o céu e o inferno, essa visão do céu e o inferno, fazendo uma alusão aos 156 anos do livro O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Retornando aqui, a gente já vai partindo para a parte final da nossa live. O livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina, traz todos esses conceitos aqui que a gente falou logo no início, e que a gente está trazendo assim, mais detalhado na parte do conceito de céu e inferno, do conceito de purgatório, que o Espiritismo tanto fala, né? Olha só, aí eu recomendo mais uma vez a você, meu irmão, que diante do que a gente trouxe aqui, leia o livro O Céu e o Inferno. Lembrando que na primeira parte do livro do Céu e o Inferno vai trazer um pouco desse exame crítico que a gente falou lá no início. Esse exame crítico que o Espiritismo propõe, dessas contradições filosóficas, dessas incoerências que existem, dessas concepções mais equivocadas de acreditar nessas penas eternas dessa forma. Ou você vai para um céu ou você vai para um inferno eterno. E o paradigma espírita fala de coisas diferentes, fala de evolução, fala de progresso, fala dessa ferramenta que a gente precisa pensar direitinho, realmente na lógica das coisas, né? É interessante a gente ler esses livros para ter um conhecimento maior, para a gente começar a não ter medo da morte, saber que a morte é apenas uma passagem. Lembrando que o céu e o inferno são conceitos que a gente vem trazendo desde o paganismo, e a doutrina espírita vai reoxigenando esse conceito dentro de uma lógica diferente, de uma lógica raciocinada, que busca justamente nessa fé raciocinada que a gente fala aqui tanto. E o livro também fala sobre espíritos que evoluem, também fala sobre anjos e demônios. Hoje, a gente não vai falar sobre anjos e demônios. Em uma outra oportunidade, sim, a gente vai falar sobre anjos e demônios. No livro também Céu e Inferno, fala também na questão da proibição de invocar os mortos. Tem muita gente que diz assim que é proibido invocar os mortos, e o Espiritismo não concorda com isso, até porque a gente não pode dizer que os mortos, eles estão o tempo todo querendo conversar com a gente, né? Nem a gente que está invocando, é eles que estão invocando a gente para falar. E é preciso a gente saber como a gente se inserir dentro desse processo de comunicação espiritual, não abusando de tudo, como diz Chico Xavier, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Tem muita gente que às vezes vai no centro espírita querendo conversar com os espíritos de quem já desencarnou, e nem sempre é permitido isso, né? No livro Céu e Inferno, ele fala nessa primeira parte sobre tudo isso. E lembrando mais uma vez, na segunda parte do Céu e do livro Céu e Inferno, ele traz aquilo que eu falei sobre esses diálogos, muito importante para aquela pessoa que trabalha na parte de doutrinação espiritual, aquela pessoa que está nas consultas espirituais, que lida com vários espíritos, desde os espíritos sofredores até os espíritos mais esclarecidos. Aí você vai ver nessa obra, O Céu e o Inferno, na segunda parte, vários diálogos estabelecidos entre Kardec e várias categorias de espíritos, e espíritos que narram o seu processo de desencarne, como foi que eles viveram aqui, o que foi que atrapalhou a vida dele, os diferentes estados de caráter de cada um desses espíritos. A gente vai ter narrações fantásticas de espíritos que em estado de felicidade, e por que eles estão naquele estado de felicidade, porque eles já estavam com o céu não garantido do outro lado, mas o céu já estava dentro dele ali o tempo todo, de espíritos que já estavam em infernos espirituais, porque já estavam nas energias trevosas nessa encarnação atual. Ele fala sobre os espíritos infelizes e os motivos dessa infelicidade, fala assim. Ele fala sobre aqueles espíritos em condições mais medianas, também fala. Espíritos sofredores, quantos e quantos espíritos sofredores que trazem suas comunicações mostrando coisas que fizeram de errado, e são verdadeiros alertas para cada um de nós, para que nós não erremos igual ou iguais a esses espíritos. Mostra também a questão das vivências e do sofrimento dos espíritos que tiraram a própria vida, dos suicídios. Inclusive hoje, a gente vai fazer na nossa prece, uma prece para o filho de Valquíria,
que se suicidou, e a gente pede para a espiritualidade estar apoiando esse espírito, para que ele entenda que o erro que fez, mas que não fique julgando esse espírito, mas acolhendo esse espírito para trazer a paz para esse irmão. Ou seja, meus irmãos, são muitas as lições que são trazidas no livro Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, um livro também chamado Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Você que não leu, leia. Você que já leu, leia de novo, para que você compreenda mais um pouquinho desses conceitos. E lembrando, estamos essa semana, mas basicamente no dia 1º, nós tivemos aqui 1º de agosto, o aniversário de 156 anos do livro Le Ciel et l'Inferne, em francês, O Céu e o Inferno, segundo o Espiritismo, que no ano de 1856 foi codificado por Allan Kardec. 156 anos de uma obra fantástica, que eu indico para cada um de vocês lerem essa obra e divulgarem essa obra com as pessoas. Ok, gente? Vamos agora para a parte final. Você que está aí, meu irmão que está precisando de prece, pode colocar o seu nome, que a gente vai fazer a nossa oração final, agradecendo a toda a espiritualidade maior. Vamos lembrar de alguns pontos. Nossas lives aqui sempre elas vão estar disponibilizadas no canal do YouTube Humberto da Nóbrega Alves, que é um canal que nós temos de lives de espíritas, lives sobre educação. Também vai estar disponibilizado pelo Facebook, certo? Pelo Facebook. Jodelice está entrando aí, dando boa noite a ela. E Jodelice, pode ir lá no Facebook, que vai estar disponibilizada essa live. Também no meu canal no YouTube, Humberto da Nóbrega Alves. Vamos daqui a pouquinho fazer a nossa prece final. Mas antes de fazer a prece final, eu tenho uma música para preparar nossos espíritos através das vibrações de luz, para que você já possa colocar o seu nome aí e ir vibrando. Coloque o seu copinho com água. Eu já vou colocar o meu copinho com água aqui. Mas eu escolhi uma música para vocês, meus irmãos e minhas irmãs, irem visualizando as suas necessidades espirituais. Quanta luz, de Elizabeth Lacerda. Depois nós vamos fazer a nossa prece. Para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Quanta luz neste ambiente. Daqui a pouco estaremos realizando a nossa prece final. Pode colocar o seu nome aí. Vibrando em nossas mentes, quanta luz, quando assim entrasse, como a alma cresce, aos olhos de Jesus, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Paz na terra aos homens de boa vontade.
quanta luz. Música de Elizabeth Lacerda. Música muito bonita, para a gente se preparar para a nossa prece final. Você que está precisando de ajuda espiritual, de auxílio, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus e a todos os espíritos abençoados, em teu santíssimo nome, Jesus. Abençoa todas as famílias, abençoe todas as pessoas que necessitam de amparo espiritual, que necessitam de luzes espirituais, que neste momento, Jesus, os medicamentos espirituais possam estar presentes na vida de cada um dos irmãos. Aquela pessoa que está com a sua água, que fluidifique essa água, Jesus, colocando o medicamento divino. Que os caboclos, pretos velhos, ciganos, engenheiros siderais tragam um medicamento para essa água para fluidificar. Então, em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, que neste momento, Jesus, as bênçãos iluminadas possa se fazer presentes na vida de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que o nosso Mestre Jesus abençoe, ilumine e fortaleça a todos nós. Que possamos ter uma semana muito abençoada. Que possamos ter os próximos dias de muita paz, de muita harmonia e muito equilíbrio espiritual. Bênçãos de luz e paz. Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. Estamos fechando nesse momento a nossa live, agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs. Hoje fizemos aqui essa live com o tema O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Na próxima quarta-feira estaremos de volta. Próxima quarta estaremos de volta. Já temos um tema preparado para a próxima quarta-feira. Hoje falando sobre o céu e o inferno. Próxima semana vamos falar sobre o quê? Anjos e demônios. Olha só que tema interessante. Anjos e demônios na próxima semana. Uma ótima noite. E convido já você de antemão para quarta-feira estamos aqui de volta, falando sobre anjos e demônios. Hoje, o céu e o inferno. E parabenizar a doutrina espírita, 156 anos, 156 do livro O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo. Muita luz e muita paz. E uma boa noite, uma ótima noite para vocês. E amanhã, um ótimo feriado, né? Feriado aqui do aniversário de João Pessoa. Um abraço para todos aqui dessa cidade maravilhosa que acolheu a mim e a muitos do interior daqui da Paraíba e de outros estados. João Pessoa, a nossa cidade acolhedora, muita luz, meus irmãos. Agradeço a Deus e a Jesus. Deixa eu ver se tem uma música aqui. Eu queria terminar com uma música de... Deixa eu ver se tem João Pessoa para homenagear o aniversário de João Pessoa amanhã. Certo? Amanhã é aniversário de João Pessoa. Deixa eu ver se tem uma música aqui. Pronto, eu acho que é essa daqui, essa música aqui que eu vou passar para vocês. Homenageando João Pessoa. Amanhã é aniversário de João Pessoa, ainda tem 2 minutinhos aqui. Deixa eu ver se está aqui a música de homenagem a João Pessoa. O hino, é um hino aqui na voz de meu sublime Torrão. Homenagem a João Pessoa. É um hino. Parabéns, João Pessoa. Meu sublime Torrão. João Pessoa, para você, para finalizar nossa live. Num recanto bonito do Brasil, sorri a minha terra amada, onde o azul do céu é mais cor de anil, onde o sol tão quente parece mais sutil. Lá eu nasci e criei,
Fiz canções e amei, sempre tive inspiração. Lá no Nordeste imenso tem um fogo intenso, meu sublime torrão, a minha terra que só encerra belezas mil. Pode ser chamada a namorada do meu Brasil. Minha terra tem o cantar dos passarinhos, na lagoa os cancinhos vão cirado devagar, as morenas tão gentis ostentando seus perfis numa noite de luar. Não tem a fama da baiana, mas a paraibana sabe amar de sedução. Paraíba hospitaleira, morena brasileira do meu coração. Lá eu nasci e me criei, fiz canções e amei, sempre tive inspiração. Lá no Nordeste imenso tem um fogo intenso, meu sublime torrão. Boa noite, parabéns, João Pessoa, 436 anos de muita luz. Esse grande. Parabéns. Boa noite, meus irmãos. Semana que vem estaremos de volta. E amanhã é dia de aniversário de João Pessoa. Parabéns. Tchau. Até a próxima quarta-feira.